Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Aqui é o presbítero Sérgio Moreno, na terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos estar aprendendo nesta terceira aula, neste trimestre, a qual nós estamos estudando a lição sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a toda criatura até a volta de Jesus Cristo. Hoje, lição de número 3, onde nós temos por tema missões transculturais no Antigo Testamento. Nós vimos na lição de número 1 a grande comissão, o chamado, a ordenança de Deus para o evangelismo, para as missões. Vamos ver na lição de número 2 que missões, ela nasce no coração de Deus, é propósito de Deus através da família de Abraão. Deus restaurar um povo, restaurar uma nação. Deus olha, para uma nação. Deus vai chamar um povo ao seu favor. E nós vamos ver na lição de número 3, as missões transculturais no Antigo Testamento. Vale lembrar que na lição de número 2 nós aprendemos que de tudo que nós temos visto de missões, de evangelismo, de pregar a palavra do Senhor, se não for por amor, se não entendermos o propósito, se não conhecermos o propósito, se não olharmos para a cruz do Calvário com aquele amor que Jesus entregou a sua vida por nós, nós não seremos capazes também de nos entregar na obra de Deus. E Deus espera da igreja, Deus confia na igreja para pregar a palavra, para levar o evangelho a toda criatura, aqueles que estão presos no pecado, aqueles que estão acorrentados pelo inimigo, aqueles que estão vivendo uma vida depressiva, uma vida de angústia. Deus, ele conta com a igreja para pregar a palavra, para levar o evangelho a todos os seres humanos. É intenção de Deus, é propósito de Deus que todo homem se salve, que todo homem alcance a salvação. Glorificado seja o Senhor. O texto áureo da lição, ele diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tomares a trazer os guardados de Israel. Também de ti dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo de número 6. Nós vamos ver dentro deste texto áureo, queridos, que há uma profecia, de um livro de Isaías, é uma proclamação profética de Deus, através do seu filho. É uma profecia messiânica que aponta para o papel de Jesus Cristo como servo do Senhor, que é uma passagem de grande relevância para o que nós vamos estudar nessa lição de número 3. E ele deixa claro: pouco é que sejas o meu povo. Esta afirmação é de Deus, reflete sua extraordinária graça e escolha. Ele designa o seu servo para a tarefa monumental de restaurar as tribos de Jacó, de reunir os dispersos, mas também demonstra o amor, a plenitude, o desejo de restaurar todo ser humano. E ele diz isso quando ele diz a luz dos gentios. É uma afirmação, é uma expressão significativa. Ele aponta para o propósito inclusivo de Deus para toda a humanidade. Deus não chamou Israel, com um único propósito. Nós vamos ver dentro do decorrer da lição que Deus chama Israel com um propósito, um povo escolhido, mas também de levar, de ser testemunha da sua palavra, de ser testemunha do seu nome e de proclamar. Israel é repreendido por várias vezes para não ficar para si, somente para eles a salvação, mas que fosse para todos. E ele ainda conclui: minha salvação até a extremidade da terra, ou seja, a
todos os cantos. Aqui Deus revela a sua intenção de que o servo seja um meio pelo qual a salvação divina alcançasse os confins da terra. E isso configura o ministério de Cristo e a disseminação do Evangelho aos quatro cantos do mundo como cumprimento da sua palavra. Então é importante entendermos que é para uma nação, que é para um povo, que é para aqueles que aceitam a Ele como Salvador da sua vida. E é papel nosso levar essa palavra, é papel da igreja como servo, como instrumento, como aquilo que Deus confiou à igreja, levar o Evangelho de Jesus. Verdade prática: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas. Isso aqui é interessante, nós falamos na lição de número 2, que o amor é essa base. A base do evangelismo, a base da missão, a base de levar a palavra, a base de amar as almas é o amor. Se não entendermos esse propósito, se não olharmos com o amor que Deus olhou para mim e para você, se não olharmos com o amor que Deus olhou para a minha alma, um ser humano pecador, um ser humano falho, que resgata do lamaçal do pecado, se nós não olharmos com esse amor, nós não vamos conseguir fazer aquilo que foi instituído por Deus, né? Então o objetivo, né, dentro desta dinâmica tem como objetivo proporcionar a nós todos, participantes do corpo de Cristo, uma compreensão lúdica de que nós precisamos olhar para este papel, olhar para este objeto, esta onisciência e onipresença de Deus. Da mesma forma que Ele olhou para o mundo, nós também devemos olhar para a alma que está ao nosso redor. Nós não vamos alcançar o mundo todo com o olhar que Deus alcança, mas Deus quer que nós vamos. Paulo deixa bem claro: me esforcei para ir aonde Jesus não pôde ir. Esse tem que ser o nosso olhar, de ir ao alcance das almas, de ir buscar essas almas. A lição bíblica dessa terceira lição se encontra no livro de 1 Reis. Quero que você preste bastante atenção para você ler em sua casa. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, versículo 9, versículo 17 ao 22, e Jonas, capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2. 1 Reis 17, 8 e 9, e 17, versículo 17 ao 22, e Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2. Introdução da lição. A lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua redenção com Abraão. E esta lição tem um propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo deste movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Perceba que nós não vamos ver a palavra, missão, mas nós vamos ver a missão sendo cumprida através dos profetas, através do povo de Deus, para levar a palavra. A natureza missionária de Deus, ela é evidente desde os primeiros registros bíblicos, especialmente na relação com Abraão, onde Deus promete abençoar todas as nações da terra. Nós vimos Israel como povo escolhido, Israel foi escolhido por Deus não apenas para o seu próprio benefício, mas também como instrumento para levar a luz e a verdade de Deus às nações circunvizinhas. Nós temos os movimentos missionários das narrativas de Elias e a viúva de Serepta, assim como a ida de Jonas a Nínive. Nós temos a aliança de Deus com a humanidade, nós temos a missão no contexto bíblico, embora não missão como entendemos hoje, mas nós vamos ver a missão sendo
sendo feita, a palavra de Deus sendo pregada a toda a criatura. Primeiro ponto, Israel é um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus, e aqui nós precisamos, ir por partes. Dentro deste propósito escolhido, ou do propósito missionário, nós vamos ter o plano de Deus. O Senhor nosso Deus, Ele planejou desde os tempos antigos que testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. E isso Ele chama lá desde Abraão. Nós vamos ver Mateus 24, versículo 14, nós vamos ver Mateus 28, versículo 18 ao 20, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu frisar algo aqui. Talvez você que está me assistindo não assistiu a aula anterior. Se tiver oportunidade, volte, assista, compartilhe. Hoje no mundo nós temos, no último censo, 85 mil pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, seja por rede de televisão, seja por rádio, seja por internet, por nenhum meio de comunicação, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram uma pregação, nunca ouviram falar do Senhor. São mais de 2 bilhões de habitantes que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Parece uma utopia em pleno século ao qual nós vivemos, com uma tecnologia aos 4 cantos, mas tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E esse papel hoje é da igreja, é dos missionários, é do povo escolhido de levar a palavra do Senhor. Então nós vamos ver que dentro deste plano, no meio planejado por Deus para o mundo conhecer o Filho, passava por uma nação. Qual a nação? A nação de Israel. O Pai chamou a nação de Israel para ser o povo missionário e desta forma os israelitas deveriam ter testemunhos e ser testemunhos de Deus, Isaías 42. Mas Israel falha, e quando os israelitas se contaminam com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de não se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunha para Deus, este aspecto são muitos dentro dos relatos bíblicos. Israel esquece daquilo que foi chamado, Israel esquece qual era o seu propósito, Israel abandona a vontade de Deus, Israel olha para as nações, Israel se contamina com a idolatria, Israel se contamina com o pecado, Israel começa a se afastar de Deus, e nós vamos ver isso na caminhada de Israel, na peregrinação de Israel, dentro desta falha. Mas mesmo assim, a palavra de Deus se cumpriu dentro desta contribuição de Israel para o mundo, que apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram no Antigo Testamento, o traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Então eles foram instrumentos para proclamar, para abençoar nações. Além de escribas, judeus também manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam falar de Deus e responderiam a Ele. E neste sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Então o plano de Deus, ele não falha. O plano de Deus, ele não muda. O que Deus estabeleceu, Deus cumpre. Deus tinha um plano de levar a palavra. Deus tinha um plano, já foi nascido. Quando o homem peca, quando o homem cai, Deus já estava. Porque Deus não criou robô. Deus não criou máquinas. Deus não fez Adão e Eva como máquinas para adorar, para poder servir a Ele obrigatoriamente. Existiu e existe o livre-arbítrio. Só que Adão peca, o pecado entra, o homem perde esta comunhão com Deus, o homem perde este acesso com Deus, e por causa disso, Deus
tem o seu plano. Qual é o plano? O plano de redenção, o plano de salvação. Viria um que pisaria, nasceria da mulher, pisaria a cabeça da serpente, esmagaria. Este é Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância, para todo aqueles que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus não fez o homem para a morte, Deus não fez o homem para morrer no pecado, Deus não fez o homem para viver no pecado, Deus fez o homem para a vida eterna, para reinar, para glorificar o seu nome através da sua palavra. Então, dentro disto, nós vamos ver que Israel tem, mesmo dentro desta falha, em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus para o povo. E esta sessão, dentro desse tópico de número 1, nós vamos ver a soberania de Deus em escolher Israel como um povo com um propósito missionário específico. Apesar das falhas, e desvios, Deus usou Israel para abençoar as nações e finalmente cumprir a sua promessa através da vinda de Jesus Cristo. E isso ressalta a fidelidade de Deus em usar instrumentos humanos, mesmo imperfeitos, para realizar os seus planos redentores. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos seres frágeis, limitados, mas nós servimos a um Deus que é Deus do impossível. Um Deus que faz, um Deus que opera, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura e que mesmo diante das nossas falhas, Deus espera que nos levantamos, que estamos diante dele e nos colocamos como soldado. Eis-me aqui, usa-me a mim para pregar a palavra, para levar a palavra do Senhor aos quatro cantos deste mundo. O amor de Deus para com as outras nações. Nós vamos ver que Deus, ele chama Israel. Israel é o povo escolhido, mas Deus não tira os olhos das demais nações. Deus olha para todas as nações. Como? Os olhos de Deus estão sobre todos os povos. Um comentarista, e o comentarista da lição, ele diz o seguinte, através da vida de Johannes Brown, um erudito em missiologia que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início, Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo o dia futuro, no qual as nações estarão entre os remidos, Isaías 45, versículo 6. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Nós vemos isso através da viúva de Serepta, quando Deus envia Elias para poder suprir as necessidades daquela viúva. Nós vamos ver também a missão de Jonas em Nínive, e isso fica muito mais do que claro. Deus olhando para todas as nações, Deus não está fazendo, nunca fez e nem faz acepção de nenhuma nação, acepção de nenhuma pessoa. Quando nós olhamos para o contexto, e para a trajetória da palavra, quando nós olhamos para o livro de Jonas, quando nós olhamos para a história de Nínive, que nós vamos ver quem era a cidade de Nínive, como funcionava, qual eram as suas atribuições, um reinado perverso, um povo perverso, que matava sem piedade, que destruía sem piedade. E Deus chama Jonas agora, fala: Jonas, vai até Nínive, proclama a minha palavra, proclama a palavra de arrependimento. Se o povo se voltar para mim, se o povo se converter, se o povo se remir, se o povo entender quem sou eu não destruirei. Mas se o povo não quiser, vou eu destruir toda a cidade. Nós conhecemos essa história. Jonas corre, Jonas foge, E quantos de nós não temos corrido, assim como Jonas, de pregar a palavra do Senhor, de pregar o verdadeiro evangelho,
de pregar contra o pecado, de dizer que se nós não se arrependermos, não tem outro meio. Eu preciso me arrepender para ser salvo. Eu preciso me arrepender para conhecer Jesus. Eu preciso abandonar o pecado para conhecer Jesus. Quantos Jonas nos dias de hoje têm abnegado do seu chamado de pregar a palavra do Senhor? Quantos Jonas hoje têm se escondido com medo de entrar em centros de prostituição, de entrar em centros, em bares, em favelas, em centros de droga? Quantos Jonas têm esquecido, têm fugido, têm se acovardado, mas Deus conta conosco para pregar a palavra, para levar o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. Quantos Jonas têm se escondido de dar um abraço, de levar uma palavra ao mendigo, ao bêbado, ao drogado nas ruas? Quantos Jonas têm escondido a sua coragem? Aleluia! Mas o tempo é de levantarmos para proclamar a palavra do Senhor, para levar a palavra, para levar luz àqueles que estão em trevas, para libertar aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão cativos. Nós precisamos entender que Deus, ele não faz acepção. Quando nós olhamos para a história da palavra, nós vamos ver Manassés, um rei cruel, um rei que sacrificava o filho no fogo, em adoração a deuses estranhos, em sacrifício a deuses estranhos. Manassés foi o pior rei, e nós vamos ver quando Manassés reconhece Deus, quando Manassés volta ao Senhor, Deus perdoa, Deus não faz acepção. Quantas vezes nós olhamos como igreja e dizemos: esse não tem mais jeito, esse não tem salvação. Nós servimos um Deus do impossível, nós servimos um Deus que transforma. Quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, quando nós olhamos para o nosso passado, nós não queremos mais retroceder, porque nós sabemos de onde nós saímos. É um Deus que faz mudança quando o homem quer. Essa é a missão de Deus, é salvar as almas através da sua palavra, através do evangelho. A Bíblia vai nos mostrar, dentro do capítulo de número 3, ele destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos a um jejum e a oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles, como ficou, como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo. O profeta ficou profundamente indignado, todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda. Jonas 4, versículo 11. Deus não faz. Nós vamos ver que a cidade de Nínive se desvia depois, após 100 anos depois, há uma destruição. Mas enquanto estava nos pés do Senhor, o Senhor os guardou. Enquanto estamos debaixo da mão dele, enquanto estamos obedecendo a ele, Deus, ele faz o milagre acontecer. E foi por meio do relato da viúva de Serepta e de Jonas em Nínive, nós podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Aleluia! O amor de Deus para com cada povo. E nós vamos ver a aliança entre Deus e a humanidade também no Antigo Testamento. Nós temos a aliança de Deus, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, versículo 1 e 6. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e para restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar, conhecida a sua glória. Nós temos a aliança incondicional e uma aliança condicional. Por que Deus faz duas alianças? A aliança condicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça
por um juramento irrestrito a conceder a sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. Foi o que ele fez com Abraão em Gênesis 12, 1 e 4. E ele tem a aliança condicional, que é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que o mesmo, cumpra, perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento de Deuteronômio. Então, essa aliança condicional que Deus coloca, aí nós vamos ver a condição das bênçãos. Para mim ser abençoado, Deuteronômio 28, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso estar dentro da palavra do Senhor. E aqui eu vou mais além, e nós vamos ver isso na próxima lição. Para me receber a minha salvação, eu preciso, depende da minha condição. Não é incondicional, ela é condicional. Se nós formos olhar incondicional, separar incondicional de condicional, eu vou te dar um exemplo bem claro. O arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus, por mais que eu e você, se eu e você não acreditar, ou você não acredite porque eu acredito e estou esperando Jesus voltar em nome de Jesus Cristo para arrebatar a igreja, eu creio nisso. Independente, incondicional aqui, independente de você acreditar ou não, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Independente se você acredita ou não, Jesus vai vir para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. É incondicional, não depende de mim, se eu acredito ou não. Agora, a minha salvação, ela é condicional, dentro dos princípios bíblicos, dentro da obediência da palavra, dentro dos requisitos a qual é estabelecido. E ele deixa bem claro, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Hebreus vai dizer que ele é o único mediador entre o homem e Deus. Não existe outro caminho. Não existe outro fundamento. Não existe outra crença. Não existe outro meio de chegar a Deus se eu não reconhecer o Filho. Aquele que reconhece o Filho, reconhece o Pai. E ele deixa bem claro, mas aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Deus Pai. Então, se eu não reconheço ele aqui, não tem como eu ser reconhecido lá. Se eu não reconheço ele aqui, não tem como ele me reconhecer lá. Mas quando eu reconheço ele, quando eu obedeço a palavra, quando eu obedeço aos seus mandamentos, aí eu sou abençoado. O meu nome está lá escrito no livro da vida, O meu nome está lá remido, através do sangue de Jesus. Então essa é uma grande diferença para nós não misturarmos incondicional e condicional. A minha salvação, ela é condicional, ela depende de mim a cada dia. A cada dia eu preciso abandonar o pecado. A cada dia eu preciso rejeitar o pecado. A cada dia eu preciso abrir mão daquilo que não agrada a Deus. A cada dia eu preciso eliminar da minha vida uma parte daquilo que não provém do Senhor, daquilo que Deus não se agrada. Eu preciso me limpar, e ele deixa claro, aquele que é santo, se santifique-se mais, mas aquele que é sujo, suje-se mais. Então, se eu quero ir para o céu, e nós estamos falando de missão de evangelismo, e eu entro dentro disso aqui, para ir para o céu todo mundo quer ir, só não quer obedecer a palavra do Senhor. Se nós perguntarmos quem vai para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Agora, só que para ir para o céu, temos que abandonar muitas bagagens da nossa vida, temos que eliminar muita coisa da nossa vida se eu quiser entrar no céu. O céu não é qualquer lugar. O céu não é qualquer canto que nós chegamos e entramos de qualquer maneira. Eu costumo dizer que nós não entramos numa prefeitura de qualquer jeito. Existe lá um regimento. Nós não entramos em um hospital de qualquer jeito. Nós não trabalhamos, não prestamos serviço numa firma, numa empresa, nós não vamos trabalhar de qualquer maneira. Existe um fardamento, existe um princípio, existe lá os princípios da empresa, o regimento da empresa, nós obedecemos. Então com Deus não é diferente. Por que que para o homem,
Porque que dentro deste mundo secular, nós obedecemos a palavra, nós somos fiéis ao ser humano. Não estou dizendo que nós não temos que ser desobedientes, nós temos que obedecer sim aos nossos patrões, às nossas autoridades, nós temos que cumprir as leis, cumprir os horários, mas eu faço isso dentro do mundo secular e já o céu eu quero entrar de qualquer maneira, não. Deus é um Deus de princípio, Deus é Deus de caráter e Deus é um Deus de conduta. E para entrar no reino dele não é de qualquer maneira. Se você for ler o livro do Apocalipse, você vai ver. Se você for ler Mateus, você vai ver. Você vai pegar Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus é Deus de caráter, Deus de princípio. Deus estabeleceu regras, Deus estabeleceu princípios para quem quiser entrar no reino de Deus. E nós temos também, né, a missão de Jonas em Nínive, a qual nós vimos na lição de número 2. E nós temos a aliança incondicional e a condicional, a qual nós permitimos entender dentro desta aliança. E nós temos algumas alianças, né, que Deus estabeleceu dentro dos seus princípios, que foi as alianças. Os tipos de alianças na Bíblia. Primeira aliança, a aliança com Adão. Foi a aliança estabelecida por Deus com o primeiro homem, Adão, no Jardim do Éden. Esta aliança implica que Adão desfrutasse da comunhão com Deus, mas também continha uma proibição específica. E Adão e Eva quebra este princípio, quebra esta proibição. E quando quebra esta aliança, né, estabelecendo a base que foi feita por Deus, que era o relacionamento de Deus com a humanidade, mas foi quebrada quando Adão e Eva desobedecem. Deus, quando nós quebramos esta aliança, quando nós quebramos o nosso propósito, quando nós desobedecemos a sua palavra, não tem como ser humano ter comunhão. Deus faz uma aliança após Adão, agora Deus vai fazer uma aliança com Noé. Deus destrói toda a nação, mas Deus faz uma aliança com Noé. Noé, não destruirei mais. Eu vou agora, a minha aliança é um arco-íris, é um sinal de que a terra não será mais destruída com o dilúvio. Esta aliança estabeleceu a base para o relacionamento entre Deus e a humanidade, mas foi quebrada também, né, devido ao coração humano para com o mal. O homem continua caminhando para o pecado. Deus continua se aborrecendo com tudo. Deus vai olhar para o homem e não vai conseguir. Mas Deus agora mais uma vez vai fazer uma aliança com Abraão. Deus faz aliança com Adão, Adão quebra esta aliança. Deus faz uma aliança com Noé, as futuras gerações vai quebrar, vai inclinar o coração para o mal. Deus vai fazer uma aliança com Adão agora, que todo povo seria abençoado, a sua descendência seria luminosa. Esta aliança é fundamentada na história da redenção, pois é por meio de Abraão que a aliança, né, é mais uma vez feita, e é através desta aliança que vai vir a linhagem missionária, né? Vai vir agora um povo, Abraão trazendo um povo sendo abençoado. Aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Ele faz uma aliança com Davi. Ele faz uma aliança davídica. Esta aliança também vai cumprir. Agora, Cristo vai vir através desta genealogia. Dentro destes princípios, Deus vai cumprir a sua palavra. E chega em Cristo Jesus a sua aliança estabelecida. E esta aliança é o ápice da história da redenção, trazendo demonstração sua fidelidade, graça, amor incondicional para com a humanidade. E aqui eu fecho fazendo um apelo para você que está me assistindo, que talvez não serve a Cristo, talvez não serve
ao Senhor, não reconheceu Ele como Salvador. Eu não estou aqui dizendo qual é a placa da igreja, eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu quero pregar para você que me assiste um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que é capaz de mudar a situação do homem. É este Deus a qual nós servimos. No que vai entrar no reino de Deus não é a placa da igreja, não é o ministério a qual eu sirvo, é a minha obediência a Ele, é eu reconhecendo o senhorio dele sobre a minha vida, é eu entendendo que como ser humano eu não posso e não sou nada sem Ele, eu preciso confessar Ele como Salvador da minha vida. Talvez você olhe para os quatro cantos, talvez você olhe para a tua vida e não consegue entender por que tanta luta, por que tanta dificuldade, por que tanto isso, tanto aquilo. Eu quero te dizer que há um Deus que muda a história do homem. E essa mudança aqui, eu não prego, essa mudança não é a mudança da chave da tua casa, não é a mudança de te dar um carro, de te dar isso, de te dar uma conta bancária, não. É a mudança de tirar das trevas, de escrever o teu nome no livro da vida. A melhor mudança que o ser humano pode ter é essa, é ter o seu nome reconhecido no livro da vida, porque através do pecado, nosso nome foi riscado, mas através de Cristo Jesus, quando aceitamos a Ele, quando confessamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus escreve uma nova história na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida, que esta palavra venha surtir um efeito no teu coração. E se você por algum motivo se afastou, se desviou dos caminhos do Senhor, enfraqueceu, olhou para a circunstância, olhou para o homem, olha para Jesus. Ele é o nosso alvo, é Ele que tem poder, é Ele quem pode. Eu costumo dizer e vou sempre reafirmar: o céu existe, assim como o inferno existe. E uma vida, e o inferno, ela está ali logo depois de uma vida sem Deus. É quando nós fechamos os olhos, sem Cristo, o inferno está ali. Mas quando nós fechamos os olhos em Cristo Jesus, nós temos uma eternidade pela frente. Nós temos uma eternidade a nos esperar. O próprio Jesus, ele faz menção do inferno 182 vezes aproximadamente, só no Novo Testamento. O próprio Jesus pregou sobre céu e inferno. E sobre inferno, ele fez menção de mais de quase 182 vezes, só no Novo Testamento. Então o céu existe e o inferno também. E quem decide para onde nós vamos passar a eternidade não é Deus. Deus não bota ninguém no inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém para o inferno. Eu vou para o inferno uma vez que eu recuso o perdão de Deus. Eu vou para o inferno uma vez que eu não aceito Ele como Salvador da minha vida. Eu vou para o inferno uma vez que eu recuso a sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.